Olá, querido aluno, querida aluna, querida família. Seja bem-vindo a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Nadi e continuo te acompanhando durante seus estudos. Lembrando mais uma vez que as nossas aulas são complementos para as aulas que você tem na sua escola com seu professor ou a sua professora. E hoje, para o 7º ano, nós vamos falar sobre os verbos de ligação. Você se lembra quais são eles? Você se lembra para que eles servem? O que diferencia os verbos de ligação daqueles verbos que não são de ligação? Os verbos significativos que a gente diz. Bom, vamos falar um pouquinho disso. Olha só, os verbos de ligação, eles são chamados por alguns autores de verbos copulativos. E olha só, são verbos de ligação, mas não é para fazer essa ligação aqui telefônica não, hein? É uma ligação um pouquinho diferente. Olha só, eles têm a função de ligar o sujeito e as suas características ou o seu estado. A gente tem uma listinha que eu sugiro que você memorize, que ela vai ser necessária não só para a aula de hoje, mas também para os seus estudos de língua portuguesa, na sua escola, né, e em outros momentos também. Olha só, esses verbos aqui, eles são verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar e viver. Então, memorize essa listinha que vai te ajudar bastante. Olha só, então eles são verbos de ligação a partir do momento que eles ligam ao sujeito uma característica ou um estado, diferente de um verbo de ação ou um verbo significativo. Como assim? Bom, então vamos lá, separei aqui um joguinho para a gente entender melhor como é que isso funciona. Vamos lá? Bom, vamos lá, para a gente memorizar um pouquinho mais então. Daquela listinha de verbos que eu sugeri que você memorizasse, qual é esse verbo aqui? Se a gente colocar as letras em ordem, a gente vai ter o verbo ser, que é um dos verbos de ligação. E agora, que verbo será esse? Bom, esse aqui é o verbo estar. Vamos lá, opa, o Szinho aqui. Verbo estar, ser, estar. Próximo verbo. Bom, que verbo é esse? Verbo andar. Vamos lá. Verbo andar, isso. Andar não no sentido de caminhar, mas andar no sentido de ficar, né? Que é o próximo verbo que aparece aqui na nossa listinha, ó. Temos o ficar, muito bem, ficar. E agora, que verbo é esse aqui? É o verbo parecer. Vamos lá, parecer. Também é outro verbo de ligação. Olha, esse é grande, hein? Que verbo será que é esse? Você se lembra daquela lista de verbos que a gente analisou? Então, vamos lá. Aqui nós temos o verbo permanecer. Vamos, fugiu aqui o R. Permanecer, quase. Agora sim, permanecer. E por último, bom, aqui nós temos o verbo continuar. Opa, o N aqui, isso. Vamos lá, continuar. Bom, vamos lá, continuando então os estudos da aula de hoje sobre os verbos de ligação. Uma informação importante agora. Os verbos de ligação, como a gente já disse, eles indicam estado, indicam uma característica, fazem o link, a ligação dessa característica ou desse estado ao sujeito. E são os verbos daquela lista: ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer. E como eles se distinguem dos verbos significativos ou os verbos de ação? Bom, o verbo de ligação, então, ele faz essa ligação entre o sujeito e o seu predicado. O verbo significativo, ele vai demonstrar uma ação que é praticada pelo sujeito e não uma característica ou um estado. E ele pode ser classificado ainda em verbo intransitivo ou transitivo. O intransitivo é aquele que não precisa de complemento.
o transitivo ele precisa de um complemento para que eu compreenda a frase e a oração. E esse complemento pode ser um objeto que é direto ou indireto, depende se ele vem acompanhado de uma preposição ou não. Mas olha só, vamos lembrar um pouquinho disso. Não vou. Se eu digo não vou, o verbo ir é um verbo intransitivo. Você já entendeu? Eu não preciso de exatamente te dizer aonde eu vou. Se eu te digo não vou ou vou, você já entendeu a mensagem, não é mesmo? Por isso ele é um verbo intransitivo. Agora, se eu digo hoje teremos, teremos o quê? Fica vago esse sentido. Então, o verbo ter, ele precisa de um complemento. Por isso, ele é um verbo transitivo. E o verbo de ligação, olha só, ele não vai fazer sentido sozinho. A plateia é toda jovem. Então, ele está atribuindo aqui a característica de ser jovem ao sujeito que é a plateia. Ficou um pouco mais claro agora? Bom, então vamos aprofundar um pouquinho mais aí nos nossos estudos. Atenção! A classificação dos verbos em intransitivo, transitivo e verbo de ligação é feita mediante ao contexto. Por quê? Em alguns momentos, o verbo ele pode ser significativo, ou seja, um verbo de ação, e em outros, verbo de ligação, quando ele vai atribuir só um estado ou uma característica. Alguns exemplos para que você entenda melhor. Olha só, o verbo andar. Quando ele tem sentido de ação, ele é um verbo significativo. Andamos o quarteirão todo atrás do nosso gato e não encontramos. Então, andamos, caminhamos, é uma ação, nós andamos. Quando ele tem sentido de expressar um estado ou como se sente, olha só esse exemplo. Desde aquele episódio, andamos sempre contentes. Então, nos sentimos contentes. Ele é um verbo de ligação, certo? Então, observe o mesmo verbo que dependendo do contexto ele é um verbo significativo ou um verbo de ligação. Mais um exemplo para a gente analisar. Olha só, o verbo viver. Ela vive cansada, então ela permanece cansada. Qual que é o estado dela? Então o verbo viver nessa frase, nesse contexto, ele é um verbo de ligação. Já no segundo exemplo, ele é um verbo de ação, ou um verbo significativo. Ela vive no Japão, ela mora no Japão, certo? Vamos lá, então vamos praticar um pouquinho mais para a gente entender melhor, com mais exemplos, a diferença entre verbo de ligação e verbo de ação ou verbo significativo. Vamos jogar mais uma vez? Vamos lá? Olha só, então aqui nós temos várias frases e para esse jogo a gente precisa entender no sentido da frase, de cada uma das frases, se o verbo é um verbo de ação, um verbo significativo ou um verbo de ligação. Vamos lá então. Minha mãe ficou uma fera. Minha mãe ficou uma fera. Então, aqui eu estou dando uma característica ao sujeito, certo? Então, é o verbo de ligação. Renato permanece doente. Então, Renato continua doente. Também é um estado. Ele parecia aborrecido. Então, ele estava aborrecido. Também aqui um estado, como ele se encontrava. O cãozinho virou a mesa. Bom, aqui eu tenho realmente uma ação, né? O cão foi lá e derrubou, virou a mesa. Ambas continuam tristes. Bom, então também estado, como elas se sentem. Comprei uma blusa nova. Então aqui um verbo significativo de ação, ação de comprar. Joana viajou ontem. Também um verbo significativo, ação de viajar. O jovem andava preocupado, então ele estava preocupado, né? Também como ele se sentia. O homem anda rapidamente. Aqui esse andar, no sentido da frase, é realmente da ação, né? De caminhar, andar rápido. A menina estava com fome. Então aqui também, como ela se sentia, estado. Pedro vai à horta. Então ele vai, realmente ele caminha, né? Se desloca até esse lugar. As famílias festejam em casa. Então festejar, né? Também ação, verbo significativo. Ela parecia feliz com a nota da prova. Então, parecer também indicando aqui como ela se sentia. Sandra é alegre. Então, ligando aqui, né, uma característica ao sujeito. Andamos o quarteirão todo atrás do nosso gato. Então, aqui também é um verbo significativo, que indicação. Hoje teremos casa cheia. Então, hoje teremos a casa cheia. Também aqui um verbo significativo. De ação. Estudei muito para a prova. Então, o verbo estudar
É um verbo também de ação. E por último, eles são capazes de fazer aquele trabalho? Então, verbo ser, que também verbo de ligação. Vamos ver se nós acertamos todas. Olha, tudo certinho. Ótimo. Continuando, então, a aula de hoje. Olha só, como eu já havia comentado antes, os verbos de ligação, eles vão indicar, então, um estado, né, uma circunstância. Esse estado pode ser circunstancial ou permanente. Ele pode indicar também uma mudança nesse estado, né, como a pessoa se sente ou como ela está, ou ainda uma continuidade de estado. Vamos exemplificar para você entender melhor. O verbo de ligação que indica um estado circunstancial. Olha só, estou exausta. Então, neste momento, é assim que eu estou, é assim que eu me sinto. Parecer, ela parece feliz com os resultados. Então, neste momento, ela se sente feliz. Andar. Desde aquele episódio, andamos sempre contentes. Então, desde que aquilo aconteceu, nós nos sentimos contentes. Ele pode indicar também um estado que é permanente. Eles são capazes de finalizar tudo até amanhã? Então, eles têm essa capacidade de fazer isso? Vivem doentes, então, né, tem uma frequência aí, estão sempre doentes, sempre se encontram doentes, permanecem doentes. Ou então, uma mudança de estado. Olha só, verbo ficar. Fico feliz com a notícia. Então, me sinto feliz com a notícia. Não estava, passei a me sentir. Tornar-se, ela se tornou um exemplo de vida. Então, ela não era, mas depois ela se tornou um exemplo de vida. Virar, depois de tudo, virou um santo. Então, né, virou, se transformou, mudou aí a personalidade, né? Então, virou um santo, quer dizer que virou uma pessoa boa, correta, né? Bondosa. Também pode indicar continuidade de estado. Observe o permanecer. Ele permaneceu calado, então ele continuou calado, não houve mudança. Continuar, ela continuou atenta ao trabalho. Então, permaneceu atenta ao trabalho. Vamos falar um pouquinho agora sobre o predicativo. O predicativo é um termo que vai conferir ao sujeito uma qualidade ou uma característica. A ligação entre o sujeito e o predicativo, ela geralmente é feita pelo verbo de ligação. E dependendo do tipo de predicativo, se ele se refere ao sujeito, eu vou dizer que é o predicativo do sujeito. Então, se essa característica, se essa qualidade, ela está relacionada diretamente ao sujeito, predicativo do sujeito. Se essa característica ou qualidade está relacionada ao objeto da frase, eu vou dizer que é um predicativo do objeto. Olha só, ela entrou em casa apressada. Vamos descobrir quem é o sujeito. Quem entrou? Faço a pergunta para o verbo. Quem entrou em casa apressada? Ela. Ela é o sujeito. Entrou em casa apressada. Olha só, quem estava apressada? A casa ou ela? Ela. Então, é um predicativo do sujeito. Ela viu um homem apressado. Quem viu um homem apressado? Ela. Viu o quê? Um homem apressado. É o objeto, foi o que ela viu. Recebeu a ação de ser visto. Então, apressado se refere ao objeto e não ao sujeito. Por isso, eu digo que é um predicativo do objeto. Vamos lá. Olha só, então o predicativo do sujeito, ele tem esse nome porque ele faz parte do predicado, mas ele não acrescenta nada ao verbo, e sim ao sujeito. Exemplo, ambos continuam doentes. Então, nessa frase eu tenho o sujeito que é ambos, eu tenho o predicado que é continuam doentes, eu tenho um verbo de ligação que é o continuam, e eu tenho o predicativo do sujeito que é doentes. Geralmente, o predicativo do sujeito, ele é constituído por um substantivo, um adjetivo ou o pronome. Há casos, porém, em que o predicativo é formado por preposição. Olha só, o João é um dos nossos. Quem é o sujeito? João. Aqui eu tenho o verbo de ligação, e dos nossos, eu tenho aqui, né, o dos, preposição, ele faz parte do predicativo, né, dos nossos. Predicativo do sujeito. Certo? Dos nossos se refere aqui a João. Aqueles bolos são de chocolate. Então, o que são de chocolate? Os bolos, sujeitos, são o verbo de ligação. De chocolate faz referência aos bolos, né? Aqueles bolos, que é sujeito da frase. Bom, continuando. Vamos exercitar um pouquinho mais para a gente ver se nós entendemos direitinho a questão desses verbos de ligação?
Olha lá então, terceiro joguinho da videoaula de hoje. Bom, vamos lá então. O jogo é o seguinte, nós temos várias frases e a gente precisa classificar os predicativos em predicativos do sujeito ou do objeto de cada frase. A mãe ficou preocupada. Bom, então ficou preocupada. Se refere ao sujeito da frase ou objeto? Ao sujeito, não é mesmo? A falta de notícias deixou a mãe desesperada. Então vamos lá. A falta de notícias deixou a mãe desesperada. Desesperada se refere à mãe ou a notícias? Deixou o que desesperada? A mãe. A falta de notícias, que é o sujeito. Então, esse termo aqui, né, desesperada, se refere à mãe, que nessa frase é o objeto. Os pais consideram os filhos perfeitos. Então, quem considera os filhos perfeitos são os pais, sujeito da frase. Perfeito se refere a pais, que é o sujeito, ou filhos, que é o objeto. Então, a objeto, né? Filhos, então, predicativo do objeto. O menino estava nervoso. O menino sujeito estava nervoso, predicativo. Nervoso se refere a menino, que é o sujeito da frase. O povo elegeu o vereador. Bom, então, o povo elegeu o vereador. O povo é o sujeito, elegeu o vereador. Esse vereador é predicativo do sujeito ou do objeto? Bom, então vamos lá, né? Predicativo do objeto. Vereador não se refere a povo. José está irritado. Bom, João está irritado. Irritado se refere a João, que é predicativo do sujeito. Os alunos são esforçados. Então, os alunos sujeito, esforçado se refere ao sujeito, predicativo do sujeito. E, por último, o juiz julgou o réu culpado. Então, quem é culpado? O juiz, que fez a ação, que é o sujeito, ou o réu, que recebeu a ação? Então, réu, então, culpado se refere a réu e a gente tem um predicativo do objeto. Vamos ver se nós acertamos todas. Olha só que bacana. Certeza que você gostou desse joguinho, né? Vamos lá, então, falar um pouquinho mais sobre os verbos de ligação, predicativo do objeto, predicativo do sujeito. Muito bom. E olha só, uma dica preciosa agora. Se você tiver dificuldade e ainda tiver dúvida entre classificar o predicativo em predicativo do sujeito ou do objeto, lembrem-se que, para ser predicativo do sujeito, eu preciso de um verbo de ligação, ainda que oculto, mas eu preciso que ele esteja presente, né, mesmo que implícito na frase. Observe aqui, ó, o amor é paciente, a paixão, a impaciência. Então, o amor é paciente, a paixão, a impaciência. Então, olha só, se eu tenho aqui, né, verbo de ligação, então eu tenho predicativo do sujeito. Então, uma vez que o predicativo do sujeito modifica o sujeito, ele vem sempre acompanhado, ainda que esteja oculto, de um verbo de ligação. Bom, então essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós falamos bastante a respeito dos verbos de ligação, como diferenciá-los dos verbos de ação ou verbos significativos e também do predicativo e dos tipos de predicativo, que temos predicativos do sujeito, do objeto e como diferenciá-los. Então, espero que você tenha gostado. Eu sou a professora Nádia e te espero na próxima aula. Tchau, tchau!